Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 151. O corpo amaldiçoado não devoraria o dedo de Sukuna, mas poderia absorver a energia amaldiçoada que se dissipava de usando-a para ficar mais forte. Poderia funcionar essencialmente como uma barreira que atrai maldições, perfeita para ele se segurar. Depois de colocar o dedo Sukuna, Suminamoto não lhe deu mais atenção. A partir de então, ele começou a visitar a casa dos Kenjaku periodicamente. Kenjaku não estava focado apenas em reviver feiticeiros antigos, ele também estava estudando o processo de transformação de objetos amaldiçoados. Então, não demorou muito e ele veio procurá-lo novamente. O objetivo compartilhado nesse estágio era despertar o talento inato de feiticeiro em pessoas comuns por meio da encarnação. O verdadeiro desafio era manter a consciência autônoma do sujeito. Diferentemente dos feiticeiros artificiais criados pela Igreja das Estrelas, esse foi um despertar forçado, um verdadeiro surgimento de uma técnica amaldiçoada natural, não algo derivado de uma fonte ou técnica externa. E diferentemente dos membros da Igreja, esses indivíduos não dependiam de nada. Ainda assim, a Igreja das Estrelas tinha uma vantagem: rápido crescimento de poder. Enquanto o usuário tivesse valor, sua força poderia continuar a crescer, e o ápice desse poder era Suminamoto. Naquele momento, ele estava no limite absoluto abaixo dos céus, no pico mais alto acima da Terra. Reúna tudo isso e ele poderia muito bem ser o próprio céu. Nesse ponto, havia alguma diferença entre Suminamoto e os céus. Se ele pudesse subir mais um degrau, Suminamoto acordou de seus pensamentos. Seu corpo ficou azul celeste quando ele entrou em seu estado de alma pleno, caminhando pelas ruas e becos de Sendai, testando os parâmetros de diferentes formas. Toda vez que ele terminava sua pesquisa e saía da casa de Kenjaku para voltar para casa, ele fazia isso. O tempo passou num ritmo de pesquisa e experimentação. Neste dia em particular, Suminamoto se despediu de Kenjaku e mais uma vez caminhou sozinho pelas ruas. Não havia muitos pedestres por perto, apenas alguns estudantes caminhando em pequenos grupos, provavelmente voltando para casa um pouco tarde depois das atividades do clube. Algumas crianças ainda brincavam no parque, esperando que seus pais as chamassem para o jantar. Era pouco mais de 17 horas, e a facilidade dessa criação despreocupada o fez refletir sobre o quão confortável era tal educação. Em seu estado de espírito, Suminamoto caminhava pela beira da estrada. Ao chegar a um sinal vermelho, não atravessou, parou na faixa de pedestres e esperou. A rua estava tranquila, com poucos carros e pessoas. Quando o sinal abriu, Suminamoto estava prestes a dar um passo à frente quando, com o canto do olho, viu um carro acelerando em direção ao cruzamento. Ele parou instantaneamente. Bang grito. Pare o carro. Ajude-a. Seu idiota, olhe com atenção. É tarde demais, a cabeça dela foi esmagada. O que fazemos agora? Não tem quase ninguém aqui. Precisamos correr, agora. A van diminuiu a velocidade por um instante. Duas vozes vieram de dentro antes que ela se afastasse novamente, deixando para trás o corpo de uma garota caída em uma poça de sangue. Os transeuntes começaram a se reunir individualmente ou em duplas. À beira da estrada estava um menino, claramente seu companheiro. Olhando para a estrada ensanguentada e para o amigo que acabará de rir ao seu lado, ele gritou instintivamente: Rika! Suminamoto observou o carro passar pelo cruzamento em alta velocidade, quase perdendo o sinal verde. Dos pedestres espalhados por perto, ele ouviu alguns xingamentos murmurados. Felizmente não houve nenhum acidente. Ele continuou atravessando a rua. De repente ele parou e olhou para o céu distante. Uma onda massiva de energia amaldiçoada negra irrompeu, isolando instantaneamente toda a área. O céu, que antes estava bastante claro, escureceu em alguns pontos. Um vórtice negro e rodopiante expandiu-se lentamente, consumindo tudo ao seu redor. Ocasionalmente, arcos de luz brilhavam em seu interior. Nenhuma das pessoas na rua reagiu. Elas não conseguiam ver a escuridão acima. No momento seguinte, Suminamoto desapareceu. Rika, quando reapareceu no centro do vórtice, ouviu aquela voz. Olhou para o garotinho atordoado, então rapidamente examinou a área e viu a menina caída na estrada. Ele balançou a cabeça. Claramente não havia como salvá-la. Seus olhos permaneceram fixos na garota, ou melhor, na sombra abaixo dela. Uma pequena multidão começou a se reunir, murmurando entre si, mas ninguém ousava se aproximar. Fora da vista deles, uma cabeça deformada emergiu lentamente da poça de sangue. Gavinhas como pelos caíam sobre suas costas. Em seguida surgiu seu peito, de um branco medonho, ossos rígidos e definidos. Dois braços longos e esguios, cobertos pela mesma carne pálida, sustentavam na beira do sangue enquanto ela tentava forçar a parte superior do corpo para fora da sombra. Mas algo a impedia. Por mais que se esforçasse, não conseguia se libertar. Logo desistiu. Ou talvez tivesse algo mais urgente para fazer. Em vez disso, estendeu seus braços estreitos e agarrou o tornozelo do menino. Sua boca se abriu. Yuta, Yuta, quando você crescer, você tem que se casar comigo. Essa é a nossa promessa. Seu corpo tremia violentamente, agitando-se em movimentos exagerados e sem sentido. O menino podia ver claramente. O medo transparecia em seu rosto, mas também havia um traço de alívio, talvez até de alegria. Ela não está morta? Isso é, bom. Então o medo bateu mais forte. Fosse o que fosse, definitivamente não era um bom sinal. Enquanto a confusão o dominava e ele lutava para reagir. Precisa de ajuda? Uma mão grande pousou de repente em seu ombro, fazendo-o estremecer. Seu corpo congelou.
Então a voz disse: já liguei para os serviços de emergência. Não tenha medo. Havia algo de calmante na voz. Isso fez sentir menos medo. Obrigada. Ele relaxou um pouco e virou a cabeça, tremendo um pouco. A princípio, viu apenas um par de pernas. Então, olhou para cima e bem para cima, e viu o rosto. Era Suminamoto. Não tenha medo dela, disse Suminamoto, agachando-se. Ele havia retornado à sua forma física. Uma barreira se interpunha entre eles e o grande espírito vingativo. Um grande espírito vingativo possuía uma energia amaldiçoada sem limites. Não podia ser exorcizado, muito além das maldições comuns. Quanto ao espírito vingativo, a parte era mais simples. Era uma alma consumida pelo ódio à morte. Tais espíritos só se formaram por meio de obsessão avassaladora e energia amaldiçoada incomparável. Eram extremamente raros. Geralmente nem a obsessão nem a energia eram fortes o suficiente para sustentar um. Mas a obsessão dessa garota, e a energia amaldiçoada do garoto, preencheram as condições. O espírito estava atacando Suminamoto implacavelmente. Sua obsessão era com o menino. Sempre que ele era ameaçado, agia para protegê-lo à sua maneira distorcida. No momento isso significava atacar qualquer um que fosse percebido como uma ameaça. Mas Suminamoto não tinha intenção de machucar o garoto. Nesse caso, havia outro gatilho. Ele pressentia um perigo avassalador. Esse medo da morte havia reavivado seu ódio. Não tenha medo, disse Suminamoto novamente, calmamente se defendendo dos ataques enquanto olhava gentilmente para o garoto. Você pode tentar aceitá-la. Apesar de suas palavras, o menino ainda parecia hesitante. Compreensível. Ele era apenas uma criança. Manter-se consciente depois de tudo isso já era impressionante. Mesmo a maioria dos adultos não conseguiria lidar com uma cena como essa com calma. Suminamoto se virou para o espírito. Mas agora não é hora de você aparecer. Ele se preparou para selá-lo temporariamente. Naquele momento, o garoto tinha acabado de despertar para o seu poder. Ele não sabia nada sobre o mundo do Jujutsu. Sua energia amaldiçoada era imensa, facilmente a mais forte que Suminamoto já vira. Até Satoru Gojo foi superado. Mas o menino não sabia como controlá-lo. O espírito vingativo não conseguia assumir a forma completa. Não conseguia distinguir amigo de inimigo. Com sua índole extrema, suas ações só se tornavam mais violentas. O fato de ter tentado matar Suminamoto só por ter se aproximado do garoto já dizia tudo. Qualquer interação provocava agressão. O espírito vingativo continuou atacando descontroladamente. Suminamoto levantou as mãos com as palmas voltadas uma para a outra, pronto para ativar sua técnica. De repente, o menino deu um passo à frente. Rika, ele gritou cautelosamente, aproximando-se. Por favor, não machuque ninguém, ok? Os movimentos do espírito diminuíram. Suminamoto fez uma pausa, intrigado. O menino estendeu a mão lentamente. O espírito tremeu, mas suavizou os movimentos. Suas mãos se tocaram. O espírito ficou completamente imóvel. Então, uma onda violenta de energia amaldiçoada irrompeu, escurecendo ainda mais o céu e quebrando a barreira que Suminamoto havia construído casualmente. O menino desabou no local. O espírito afundou lentamente nas sombras. Suminamoto pegou. Foi apenas uma reação, pois sua energia foi drenada muito rápido. Nada sério. Ele sorriu fracamente. Isso era muito mais valioso do que um dedo de Sukuna. Facilmente equivalente a uma dúzia delas. Suminamoto ajudou o menino a entrar na ambulância e bateu no anel em seu dedo anelar esquerdo. Os médicos também recolheram os restos mortais da menina. Foi uma pena, mas o que aconteceu não poderia ser desfeito. Seu corpo foi destruído, sua alma transformada em um espírito amaldiçoado. Não havia como voltar atrás. Ele olhou mais uma vez para a estrada manchada de sangue e se virou para ir embora. Senhor, nossas condolências. Por favor, entre no veículo, disse o médico secamente. Suminamoto apontou para si mesmo e riu baixinho. Eu não sou o guardião deles. Então, perguntou o médico confuso. Eu estava passando por ali, respondeu Suminamoto. Viu o que aconteceu e então intervim. Quando um carro de polícia parou ali perto, ele apontou para ele. Mas eu também chamei a polícia. Você pode falar com os policiais daqui em diante. Muito obrigado mesmo, disse o médico, curvando-se rapidamente. Suminamoto acenou com a mão. Não é nada. Capítulo 152. O som das sirenes desapareceu gradualmente ao longe. Assim que a ambulância e os carros de polícia se afastaram, Suminamoto se virou e começou a caminhar para casa. Conhecer o garoto fora uma coincidência, e ele rapidamente deixou o assunto de lado. Ele ainda era muito jovem, assim como Itadori, precisava de tempo para crescer. De volta a casa, Suminamoto retornou à sua forma de carne e osso e começou a registrar a pesquisa do dia, documentando os valores de cada transformação. Este clone estava praticamente estabilizado. Na maioria dos dias, ele se concentrava em desenvolver técnicas ou colaborar com Kenjaku em pesquisas experimentais. Fora isso, não havia muita coisa acontecendo. A vida era calma, quase assustadoramente calma. Assim como o estado atual do mundo do Jujutsu, pacífica na superfície, sem nenhuma das correntes subjacentes o afetando. Algum tempo depois, Suminamoto viajou até a escola de Jujutsu, trazendo de volta as fontes de energia amaldiçoadas que havia coletado. Ele também recuperou 6 dedos de Sukuna do cofre proibido. Como a última linha de defesa que protegia o cofre proibido, proteger esses objetos amaldiçoados de grau especial fazia parte de seu dever. E falando sério, onde poderia haver mais segurança do que sob seu próprio selo? Ele abriu o lacre original nos 6 dedos e os recolocou com cabelo, construindo um novo lacre. Em seguida, dirigiu-se à Igreja das Estrelas. Em um dos escritórios superiores do salão principal, a forma humana e o corpo amaldiçoado se reuniram.
Com o tempo, o corpo amaldiçoado passou por mudanças perceptíveis. Só em altura, ele havia crescido de apenas 1,45 metros para bem mais de 1,8 metros. Ainda menor do que um humano adulto médio, mas estava claramente em fase de crescimento e evoluindo rapidamente. Com o tempo, esperava-se que ultrapassasse os 2 metros e provavelmente atingisse cerca de 2,5 metros, uma altura que Suminamoto considerava mais confortável. Maldições, ao contrário dos humanos, não eram limitadas por normas sociais. Uma figura de 2,5 metros pode parecer estranha entre os humanos, mas e quanto aos amaldiçoados? Não havia tabus. Se ele quisesse, ele poderia se tornar isso. Essa era a verdadeira natureza das maldições, o desejo tornado realidade. Vamos lhe dar um nome, disse a forma humana, acariciando gentilmente o queixo enquanto olhava para o corpo amaldiçoado. O corpo amaldiçoado ecoou pensativo. O que deveria ser? Este corpo representava seu lado amaldiçoado, ainda em desenvolvimento, mas destinado a servir a um propósito significativo. Dar-lhe um nome tornaria as coisas mais fáceis de distinguir. Na verdade, já tinha um, Shizai. Maldições como essa, nascidas conscientes, eram inteligentes mesmo durante a gestação. Seus nomes também eram inatos e carregavam um significado único. Veja o exemplo da cabeça de mosca, nascido da aversão às moscas. Ou a Kushizaki Onna, nascida da lenda urbana e do medo que a cerca. Seu nome era Shizai, 4 pecados. Desde o momento em que recuperou a consciência, ele soube disso. O nome lhe veio instintivamente, representando seu nascimento a partir de 4 emoções distintas. O mecanismo de equilíbrio pode não diferenciar entre sua forma amaldiçoada e sua forma humana, mas também não parece gostar dele. A maioria dos espíritos amaldiçoados nasce de emoções negativas específicas ligadas a coisas concretas, como cabeça de mosca, dragão arco-íris ou Kushizaki Onna, cada uma com um ponto de origem claro. Primeiro vem a mosca, depois vem o nojo, depois vem a cabeça de mosca. Um objeto específico dá origem a uma emoção negativa, que por sua vez dá origem à maldição. Mas com Shizai foi o contrário. Ele chegou primeiro. Só depois é que essas emoções negativas começaram a convergir para ele. O conceito de 4 pecados era amplo demais, referindo-se diretamente a 4 emoções negativas fundamentais. Só isso já o tornava uma anomalia. Um caso atípico. Naturalmente, o mecanismo de equilíbrio não gostou dele. Vamos com Shishizai, disse a forma humana após uma breve pausa, sorrindo levemente. Ele havia considerado inicialmente chamá-lo de pecado-fonte, mas isso lhe pareceu forçado demais. Pecado original era muito restrito, não se encaixava perfeitamente. Então, por enquanto, Shishizai, 7 pecados, serviria. O corpo amaldiçoado. Agora Shishizai bateu palmas e sorriu. Parece bom. E assim, de repente, o nome foi mudado. Afinal, eram 2 lados do mesmo ser. Conversar um com o outro era apenas conversar consigo mesmo. Divertido, Suminamoto entregou o dedo Sukuna que ele havia trazido do colégio de feitiçaria para Shishizai. Com o que ele havia enviado antes, eram 7 dedos no total. Shishizai pegou o dedo e examinou a superfície densa, coberta de runas que brilhava levemente com luz negra. Então ele jogou tudo na boca e engoliu tudo inteiro, armazenando-o em seu estômago gula, um espaço projetado para armazenamento interno. Suminamoto não esperava que levaria tanto tempo para encontrar um espírito amaldiçoado do tipo armazenamento adequado. Não que isso importasse mais, era apenas um clone dele mesmo. Mesmo assim, ele assentiu, satisfeito. Quando a sorte não chega, você compensa com força. Assim que os dedos penetraram em seu estômago, as runas negras começaram a se expandir. Uma ponta se incrustou na mucosa do estômago, enquanto a outra se enrolou firmemente em volta dos dedos. Tudo parecia perfeitamente imóvel, como se nada de anormal tivesse acontecido. Então, seu sistema digestivo começou a se contrair, sugando energia amaldiçoada dos dedos. À medida que a energia se esvaía, os dedos tremiam e instintivamente começaram a absorver mais energia amaldiçoada de outro lugar. 7 pecados começaram a regular o equilíbrio, ajustando a taxa de absorção. Gradualmente, os dedos amaldiçoados começaram a se estabilizar. Em cerca de 2 semanas, eles estarão completamente estabilizados, murmurou 7 pecados após um momento de percepção concentrada. Suminamoto assentiu, ele já havia entendido. Com os dedos de Sukuna resolvidos, os 2 saíram do escritório, caminharam por um longo corredor e pegaram o elevador em direção ao salão principal da Igreja das Estrelas, o Santuário dos 7 Pecados. Eles não falaram durante o caminho. Era assim que eles costumavam interagir, sem necessidade de palavras. Eles já sabiam o que um pensava do outro. Afinal, eles eram apenas uma existência de núcleo único e dupla face. Suminamoto fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Na entrada do salão principal, os guardas da igreja já estavam posicionados. Quando viram Shishizai se aproximando, eles rapidamente abaixaram a cabeça e começaram a murmurar, não olhe diretamente, e frases semelhantes. Claramente, todo um conjunto de rituais e doutrinas já havia tomado forma. Era assim que sempre acontecia. Suminamoto só precisava dar início às coisas, seus seguidores partiriam dali, criando uma mitologia inteira em suas mentes, imaginando uma figura impecável e onipotente. Bem, não uma coisa. Aquele ser agora era Shishizai. Suminamoto não se deu ao trabalho de explicar. Esse tipo de fanatismo carregava consigo um valor emocional significativo. A igreja já tinha um sistema maduro em vigor, que sabia como converter esse zelo em emoção direcionada, que por sua vez poderia ser aproveitada como força. Preciso entrar, disse Shishizai. Seu rosto iluminado pelas estrelas brilhou levemente, e sua voz ecoou diretamente na mente dos guardas. Eles tremeram com ainda mais fervor, quase tremendo de pressão. Suas cabeças já abaixadas, caíram ainda mais enquanto tentavam evitar o colapso. Suminamoto os ignorou e abriu as portas para entrar no salão principal.
No centro havia um altar de 2 metros de altura, sobre o qual um heptaedro flutuante pairava no ar. 4 de suas 7 faces já exibiam padrões distintos: a árvore de ossos, o Shiobaki, o garuda e a cabeça de mosca. Cada imagem ondulava como água agitada, como se lutasse para se manifestar no mundo físico. Shishizai deu um passo à frente e quebrou 3 dedos. A figura humana ao seu lado estremeceu, uma dor profunda perfurando sua alma. Não era apenas carne, ele havia arrancado partes do seu próprio espírito. Então, Shishizai lançou os 3 dedos quebrados nas faces vazias restantes do heptaedro. O objeto reagiu imediatamente, absorvendo-os e transformando as superfícies antes vazias em padrões opacos e cinzentos, semelhantes a ovos. Baque, baque. Após um breve silêncio, as formas dos ovos começaram a pulsar como corações batendo. Eles estavam gestando alguma coisa. Sumi Namoto sorriu com satisfação. Se fosse se chamar Shishizai 7 pecados, então é claro que tinha que ser completo. Quanto ao mecanismo de equilíbrio, ele não se importa nem um pouco. O lado amaldiçoado ainda não havia atingido seu limite. Ele poderia continuar a crescer sem controle. Enquanto permanecesse dentro das regras, o mecanismo de equilíbrio não poderia fazer nada para detê-lo. Quando os 7 pecados foram completamente realizados, a facção musical começaria a construir as 7 virtudes. Então, tanto o polo positivo quanto o negativo da energia amaldiçoada estariam presentes. Quando amadurecessem, a forma plena da energia amaldiçoada finalmente estaria completa. Assim como ele havia dito antes, 7 pecados era apenas uma forma de transição. Sumi Namoto já havia começado a fundir seus poderes. Os 7 pecados, as 7 virtudes, a forma humana, até mesmo a cabeça de mosca e outros clones anômalos. Todos eles estavam destinados a se fundir em um só, cedo ou tarde. Capítulo 153. Depois de cuidar dos assuntos com a Igreja das Estrelas, Shishizai ficou para trás, esperando que os 7 pecados tomassem forma completa. Só então ele seria considerado verdadeiramente completo. Sumi Namoto retornou a Sendai, retomando sua rotina de deslocamento entre 2 pontos fixos. À medida que diminuía gradualmente a distância entre ele e as maldições, os dias não pareciam nem um pouco lentos. Na verdade, o tempo parecia voar. Espere. Assim que Sumi Namoto estava prestes a deixar a residência Kinjaku novamente, Kinjaku gritou e lhe mostrou um dedo. Uraume encontrou um dedo. Vou deixá-lo aos seus cuidados, disse ele. Sun a pegou com precisão, olhou para ela e sentiu uma mudança repentina de pensamento. Ele perguntou, ela não sabe disso, sabe? Que diferença faz? Kinjaku respondeu com um aceno de desdém. Sun não insistiu mais. Ele só estava dando um aviso, porque se Uraume descobrisse que os dedos estavam guardados com ele, ela com certeza viria buscá-los. E quando isso acontecesse, não seria uma negociação educada do tipo, você se importaria em devolver os dedos? Seria um problema. E para evitar que o problema se repetisse, ele poderia simplesmente eliminá-la de vez. Uma técnica amaldiçoada e uma fonte de energia amaldiçoada entregues diretamente à sua porta, não havia como ele deixar passar. Então ele deu a Kinjaku um pequeno lembrete. Se houvesse outros planos envolvendo Uraume, era melhor ele ficar de olho nela. Mas pelo visto, Kinjaku não parecia se importar muito, o que significava que Sun se importava ainda menos. Ah, certo, vou ficar fora por um tempo. Entro em contato se surgir alguma coisa, acrescentou Kinjaku do nada. Um tempo. Parecia que levaria muito tempo. Sun sentiu um pouco de arrependimento. Ainda havia muitas coisas boas escondidas na casa de Kinjaku. Só as ferramentas amaldiçoadas incluíam muitos itens raros que ele nunca tinha visto antes. Só de olhar para elas, seus horizontes se ampliaram. A quantidade foi suficiente para que ele conduzisse sua pesquisa sem restrições. Graças a isso, ele viu feiticeiros de séculos atrás, até mesmo de milênios atrás, e ganhou conhecimento sobre seus estudos e experiências com maldições. Não que mais velho significasse automaticamente melhor, mas qualquer coisa que sobrevivesse tanto tempo provavelmente resistiria ao teste do tempo. O tempo era o melhor filtro, qualquer coisa abaixo da média já havia sido eliminada. Kinjaku viveu muito, viu muito e colecionou ainda mais. Sun realmente adorou estar aqui. Que pena. Ele rasgou o selo do amuleto que envolvia o dedo, reaplicou-o e então olhou para Kinjaku mais uma vez, lembrando-o. A pesquisa sobre o despertar através de objetos amaldiçoados está quase concluída. Não exagere. Tente não ser pego. Os dois levaram vários meses, mas finalmente encontraram um método para despertar o potencial feiticeiro de uma pessoa comum por meio de objetos amaldiçoados. Esse método era muito mais complicado do que encarnar em um corpo de carne, completamente em outro nível. Primeiro, eles precisavam identificar o candidato certo. Em seguida, marcariam o candidato com um selo amaldiçoado, que ligaria o objeto amaldiçoado à pessoa. Os dois precisariam permanecer próximos por um longo período. Com o tempo, a ressonância entre eles aumentaria, levando a uma chance de fusão. Após uma fusão bem-sucedida, levaria ainda mais tempo para desencadear gradualmente o despertar. Resumindo, era um processo que consumia muito tempo e a taxa de sucesso era extremamente baixa. Sun guardou o dedo sem dizer mais nada. Kinjaku imediatamente sugeriu ir embora, e Sun sabia que esse cara estava armando alguma coisa, provavelmente incluindo algo direcionado a ele. Mas isso não importava. Logo, ele deixou a residência de Kinjaku. As ruas continuavam escassamente movimentadas, e ele passeava tranquilamente pelo bairro. Desta vez, ele não entrou na forma de alma. Ele vinha pesquisando há algum tempo. Seu controle sobre a alma já era perfeito, e ele se adaptou rapidamente ao poder daquela forma. Enquanto caminhava pela rua, Sumi Namoto já pensava em maneiras de combater Kinjaku. Os dois ainda cooperavam, por enquanto, com confiança mútua para levar seus objetivos adiante. Ambos estavam suprimindo uma curiosidade profunda um pelo outro, do tipo que fazia um sentir vontade de dissecar e estudar o outro em detalhes.
Assim que Sun atravessou a rua calmamente, ele de repente sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Inclinando a cabeça levemente, ele desviou por pouco de um pico de gelo que se aproximava. Estrondo. O pico atingiu o solo à frente, perfurando-o profundamente e espalhando rachaduras. Fragmentos de gelo explodiram em todas as direções, com ar frio saindo visivelmente. Os fragmentos de gelo foram disparados, mas congelaram no ar, presos por uma barreira invisível. Sun olhou por cima do ombro e viu uma mulher baixa no outro extremo da rua, vestida com roupas de monge e com cabelos brancos curtos. Com certeza, era Uralme. Alguns gritos de dor soaram por perto, mas logo desapareceram. Alguns pedestres estavam muito perto e ficaram congelados como pilares de gelo. Sun olhou de relance. Que chatice! Ele não queria causar comoção. Ele acenou com a mão no ar, e os fragmentos de gelo suspensos caíram. O frio se dissipou com a mesma rapidez. Os pedestres congelados descongelaram e caíram na beira da estrada, um por um. Uralme observou suas ações atentamente, lançando um olhar de soslaio para um dos transeuntes que se recuperava. E ainda se apegando à sua humanidade, e isso tornou fraco. Típico dos feiticeiros modernos. Técnica amaldiçoada de formação de gelo, calma gélida. Ela apontou os dedos e ativou a técnica. Uma onda de gelo irrompeu de suas mãos, avançando em direção a Sun e aos presentes. Passe aqui e me dê o suque. Sun acenou para ela ir embora antes que ela pudesse terminar. A sombra sob os pés de Uralme subitamente se aprofundou, formando um vórtice negro e rodopiante. Assim que o gelo sob seus pés começou a se espalhar, o vórtice o destruiu, e então ela caiu direto através dele, desaparecendo de vista. Sun fez um gesto casual com o pulso, e a rua voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Os transeuntes continuaram seu caminho, alheios. Ele não tinha interesse em despertar atenção desnecessária. Quando Uralme recuperou a consciência, ela se viu dentro de um vasto salão de templo, tapetes dourados, tronos envoltos em espinhos e espadas quebradas, murais nas paredes. Um humano estava reclinado preguiçosamente no trono, apoiando a cabeça em uma das mãos. Sua expressão, já rígida de alguma forma, ficou ainda mais rígida. Qual era mesmo o nome dele? Sun alguma coisa? O pensamento passou estranhamente pela sua mente. Ela olhou ao redor pelo canto do olho e percebeu que o trono não era o único lugar onde ele aparecia, suas sombras preenchiam todo o salão. Cada um deles se virou para encará-la. Isso a fez parar. Vocês, feiticeiros antigos, são realmente irritantes. Finalmente têm uma segunda chance na vida e em vez de se adaptarem à nova era só criam problemas. Vocês têm mais de 1000 anos, tentem agir como se tivessem. Sun Minamoto no trono falou, seu tom cheio de impaciência. Esses clones foram criados ao levar seu poder além dos limites. Eles não podiam deixar o domínio do santuário, mas permaneciam em alerta, prontos para se fundir e atingir sua forma mais forte. Confinados no templo, passavam os dias treinando e matando-os aos outros por diversão. Mahoraga era apenas um deles, e já havia sido espancado em pedaços mais vezes do que qualquer um poderia contar. Então sim, eles estavam entediados. Muito, muito entediados. O que estava no trono claramente só queria alguém para conversar. Ele não se importava com uma resposta. Assim que terminou de falar, ele levantou a mão. Um fio de luz negra percorreu a borda de sua palma enquanto ele casualmente traçava uma linha pelo pescoço de Uralme. Uma luz negra preencheu sua visão. Seus pensamentos se voltaram para Sukuna-sama, aquele que ela havia seguido, e a missão que ele havia lhe confiado. Parecia que nada disso havia sido realizado. Buf, buf. O preto desapareceu lentamente. Ela vislumbrou vagamente suas próprias costas, de um ângulo baixo e ascendente. Ela sentiu algo se agitar dentro dela. Sinto muito, Sukuna-sama. Eu não consegui. Seu corpo começou a se dissipar em uma névoa fria, até que só restou a cabeça. Seus lábios se moveram silenciosamente mais algumas vezes, e então até isso desapareceu. O que ela estava dizendo? Perguntou um dos Suminamotos. Quem sabe? Parecia algo sobre termo sorte. Nascido 1000 anos atrasado. Sukuna-sama, algo assim. Sortudo? Ha. Capítulo 154. Domínio do santuário. Os vários clones de Sun Minamoto retomaram suas atividades como antes. Aquele que estava sentado preguiçosamente no trono de pedra levantou a mão com um gesto casual, invocando tanto um redemoinho de ar frio quanto uma esfera brilhante que voou em sua direção. O orbe, sem surpresa, era uma fonte de energia amaldiçoada. Como Uralme não teve tempo de usar sua técnica, ela mal usou energia amaldiçoada, então o brilho do orbe permaneceu intenso. O ar frio, por outro lado, era sua técnica amaldiçoada de formação de gelo? Sun Minamoto segurou o frio na palma da mão, observando os tênues fios negros girando em seu interior, cuja forma dinamicamente sustentava uma forma de coroa. Parecia um floco de neve preto, brilhando dentro da aura congelante, aparentemente tentando se libertar de suas restrições. Se isso não estivesse dentro do domínio, e ele tivesse matado a feiticeira com energia amaldiçoada em vez de assimilá-la, a técnica teria desaparecido no momento em que ela morreu, mas isso era apenas uma hipótese. Após pensar por um momento, Sun engoliu o floco de neve casualmente e em seguida bateu a esfera brilhante de energia amaldiçoada na palma da mão. Apoiou a cabeça na mão novamente e fechou os olhos. Ele suportou a tarefa mais pesada de todas, para suportar o próprio vazio. Em outro lugar, na rua, uma onda de energia gélida irrompeu repentinamente do corpo de Sun Minamoto, mas foi imediatamente capturada por uma força invisível e puxada de volta à superfície de sua forma. A técnica agora podia ser transferida livremente entre seus clones, mesmo expostos ao ambiente externo, sem ser afetada por nenhum mecanismo de equilíbrio. Ele ficou ali em silêncio por um momento antes de dominar completamente a técnica amaldiçoada de formação de gelo. Quando ele estava prestes a sair, uma voz o chamou de trás. Olá!
Logo depois disso veio uma onda enorme de energia amaldiçoada. Sun o reconheceu instantaneamente. Ele se virou e, com certeza, era o garoto que ele havia encontrado antes. O garoto estava a certa distância, segurando uma pequena bolsa. Metade de um espírito vingativo emergiu da sombra a seus pés, mostrando suas presas para Sun Minamoto. Rika! O menino gritou em pânico. Rika mal se conteve, mas seus olhos se fixaram em Sun, sua agressividade clara e pronta para explodir. Vendo isso, o menino suspirou aliviado e olhou para Sun Minamoto. Desculpe. Rika nunca me escuta. Depois de uma pausa, ele acrescentou. Eu não consegui te agradecer pelo que você fez da última vez. Então, obrigada. Sun acenou com a mão, sinalizando que não havia necessidade de agradecimento, mas ele estava um pouco curioso. Como você encontrou esse lugar? O local do acidente de carro anterior era bem longe daquela estrada. Ele não tivera muita interação com o garoto e, sem saber nada sobre ele, localizá-lo deveria ter sido quase impossível. Bem, imaginei que era por aqui que você tinha saído da última vez, então continuei vindo aqui, esperando ter sorte. Eu não esperava que realmente te veria de novo. Estou tão feliz. Sun fez uma pausa. Já se passaram meses. Quando ele estava pesquisando as habilidades da alma, ele permaneceu na forma espiritual no caminho para casa, completamente invisível para os outros. A criança não parecia ter nenhuma sensibilidade espiritual, e o espírito vingativo claramente também não. Por isso, nenhum dos dois o notou. E como ele não sentiu nenhuma hostilidade, sede de sangue ou outras emoções negativas, ele não estava prestando muita atenção em cada pessoa ou evento ao seu redor. Então eles continuaram se desencontrando. Agora tudo fazia sentido. Ainda assim, ele não esperava que o garoto fosse tão persistente. Só queria agradecer pessoalmente. Obrigado por ajudar a mim e a Rika, disse o garoto rapidamente. Meu nome é Yuta Okutsu. Obrigado novamente pelo que você fez. Ele se endireitou e fez uma pequena reverência. Depois colocou cuidadosamente a pequena bolsa que segurava no chão e deu alguns passos para trás. Este é um pequeno sinal da minha gratidão. Por favor, aceite. Sun Minamoto olhou para a sacolinha de presente, depois para o menino, com um pensamento lhe percorrendo a mente. Um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto. Sou Sun Minamoto. Não precisa ser tão formal. Eu teria ajudado qualquer um em uma situação como essa. Ele pegou o presente delicadamente. Olhando ao redor, ele notou um pequeno parque próximo e gesticulou para Yuta segui-lo enquanto ele caminhava. No parque, várias crianças da idade de Yuta brincavam. Sun estava sentado casualmente em um banco. Yuta seguiu atrás e parou a uma curta distância. Olhou nervosamente para Rika e hesitou em se sentar. Sun entendeu imediatamente. Durante a caminhada até lá, sempre que alguém se aproximava demais, Rika demonstrava um comportamento agressivo. Yuta claramente evitava se aproximar dos outros por medo de machucá-los. Até mesmo Sun, ele mantinha uma distância cautelosa. Com um pequeno sorriso, Sun deu um tapinha no espaço ao seu lado. Está tudo bem. Venha sentar. Mas, Yuta ainda parecia inseguro. Está tudo bem, Sun o tranquilizou novamente. Yuta se aproximou lentamente. Quanto mais se aproximava, mais inquieta Rika ficava. No momento em que ela parecia prestes a atacar e Yuta começou a parar, Sun estendeu a mão e tocou o anel na mão de Yuta. Rika congelou imediatamente. Seu corpo encolheu rapidamente, até ficar do tamanho da palma da mão. Sua energia amaldiçoada também diminuiu, ficando reduzida a algo pouco maior que a de uma mosca. Mas com isso, sua forma completa tornou-se visível. Sua cintura pálida exibia manchas pretas espalhadas, e dali se estendia uma cauda de serpente, completamente negra e enrolada, que sustentava seu pequeno corpo. Rika. Yuta rapidamente se agachou e a embalou gentilmente, claramente aliviado por ela estar bem. Estranhamente, agora que ela era pequena o suficiente para ser segurada em suas mãos, Rika ficou quieta sem se debater mais. Vendo que ela estava calma, Yuta finalmente sentou-se ao lado de Sun. Ele parecia ter algo a dizer, mas hesitou. O que foi? Perguntou Sun. Se você tem algo em mente, é só dizer. Lá na rua, eu vi você com aquela garota. Ela usava gelo, e você tinha um brilho negro na sua mão. É o mesmo tipo de poder da Rika, não é? Sun assentiu levemente esperando que ele continuasse. Yuta pareceu em conflito, mas finalmente se decidiu. Sei que isso pode fazer com que meu agradecimento pareça insincero, mas tenho que dizer mesmo assim. Por favor, me ensine como controlar esse poder. Ele disse alto e claro. A Rika já tentou matar a minha irmã. Elas se davam tão bem, mas ultimamente, não tive escolha a não ser fugir de casa. Não consigo nem chegar perto de ninguém, senão a Rika pode atacar. Eu quero quebrar a maldição de Rika. Ele deixou tudo escapar de uma só vez. Era óbvio o quanto aquilo o havia abalado. Mas, a maldição de Rika. Sun olhou para ele e depois para a miniatura de Rika em sua mão, enquanto pensamentos passavam por sua mente. Yuta Okutsu possuía a maior energia amaldiçoada que já vira. Se você a visualizasse, a energia amaldiçoada da maioria dos feiticeiros teria aproximadamente o tamanho de um punho, mas a de Yuta era quase metade do tamanho de uma pessoa. Agora, aos olhos de Sun, toda a parte superior do corpo de Yuta, sua cabeça, membros, tudo, estava brilhando. E esse não era nem o seu limite. Quando crescesse, sua energia amaldiçoada se expandiria ainda mais. Afinal, o corpo de uma criança não se compara ao de um adulto. Se Sun se lembrava bem, a ascendência de Yuta carregava uma linhagem excepcional. Ele herdou esse talento através de gerações. Rika, por outro lado. Sun investigou seus antecedentes. Rika Orimoto vinha de uma família completamente comum. Seus pais e avós não eram feiticeiros.
Mesmo remontando várias gerações, não havia uma única pessoa com aptidão para a feitiçaria. Sua vida fora difícil, sua mãe morrera jovem, seu pai desaparecera recentemente, com paradeiro desconhecido. Sabendo quão impressionante era sua aparência, Rika às vezes agia de forma estranha para se proteger. Como resultado, sua única parente restante, sua avó, a via como uma criança amaldiçoada e a desprezava. Esse tipo de infortúnio a forçou a crescer rápido demais. No dia em que ela e Yuta fizeram aquela promessa de se casar quando fossem mais velhos, Yuta podia estar brincando, mas não estava. Ela havia pegado secretamente a aliança de casamento da mãe e dado a ele. Para ela, Yuta era a pessoa que mais amava no mundo. Em vez de dizer que ela amaldiçoou Yuta, foi mais como: Yuta a amaldiçoou. O amor era recíproco. Tudo que ela tinha era aquela obsessão ardente. Todo o resto, Yuta providenciara. Foi isso que deu origem a um espírito vingativo de grau especial? E só por isso, dava para ver, Yuta, só de despertar, conseguia involuntariamente trazer à tona um espírito de grau especial. E era Rika, nada menos, uma das mais fortes. Criança amaldiçoada não foi exagero. Sun olhou para o anel na mão de Yuta. Somente quando ele realmente entendesse tudo isso e pudesse aceitar e retribuir completamente esse amor, ele seria capaz de acabar com a maldição de Rika. Mas Sun não tinha planos de dizer nada disso em voz alta. Era algo que Yuta teria que descobrir sozinho. Estranhos só iriam turvar seu coração. Ele já havia selado a maior parte do poder de Rika. A menos que Yuta aprendesse a controlá-la corretamente, ou a menos que Rika fosse levada a um estímulo emocional extremo, não havia como selo se romper. Com isso em mente, Sun estalou os dedos. Um vórtice negro e rodopiante se abriu à sua frente. Ele enfiou a mão lá dentro e remexeu um pouco. Depois tirou um caderno com a capa em branco e o entregou a Yuta. O que é isso? Yuta pareceu confuso. Sun gesticulou para que ele abrisse. Yuta virou para a página de título. Estava escrito: Nova edição, Guia Padrão Jujutsu Nível Iniciante, Parte 1. Capítulo 155. Vem aqui uma vez a cada 3 meses, e eu lhe darei o próximo volume, disse Sun Minamoto, apontando para o caderno enquanto falava com Yuta Okikotsu. Yuta abaixou a cabeça e olhou para o caderno em suas mãos. O título dizia Iniciante, Parte 1, o que significava que deveria haver mais, um nível avançado e pelo menos uma Parte 2. Pela caligrafia, era claramente escrito à mão. Esse detalhe o comoveu. Independentemente de ter sido escrito pelo próprio Sun ou não, era obviamente algo valioso. E ainda assim, ele estava autorizado a lê-lo. Depois que você aprender tudo o que está lá, você naturalmente será capaz de quebrar a maldição de Rika, continuou Sun. Ele não explicou muita coisa. O caderno em si continha informações básicas abrangentes sobre Jujutsu e o mundo do Jujutsu. Era algo que Masamichi Yaga lhe devolvera quando ele se deparou com maldições pela primeira vez. Eram 9 volumes no total, e ele os havia preservado cuidadosamente. Após anos de desenvolvimento, os fundamentos do uso da energia amaldiçoada foram refinados ao limite e sistematizados. Mesmo depois de todo esse tempo, o básico não mudou muito, então os cadernos permaneceram relevantes. Contanto que Yuta os estudasse passo a passo, uma vez que dominasse o básico, tudo que se seguiria dependeria do seu próprio crescimento. O caminho à frente seria trilhado somente por ele. Ele não mentiu para Yuta. Só havia 2 maneiras de anular uma maldição: usando energia amaldiçoada para exorcizá-la ou fazendo com que o próprio conjurador a anulasse. Essas respostas estavam todas nas notas, só que não neste volume. Elas apareceram nos livros posteriores. Se eu realmente descobrir o que tem aqui, posso quebrar a maldição? Yuta murmurou, repetindo para si mesmo o incrédulo. Sun deixou-o pensar sobre isso, então de repente estendeu a mão e pegou Rika de suas mãos. Yuta estremeceu, mas rapidamente relaxou novamente. No momento em que Rika pousou na palma da mão de Sun, ela começou a lutar violentamente, instintivamente liberando energia amaldiçoada para atacar. Mas os golpes de energia não passavam de cócegas na mão de Sun. Ao ver que seus ataques não surtiram efeito, Rika ficou furiosa e o mordeu como se fosse um bichinho de estimação raivoso. Ela nem sequer rompeu a pele. Mesmo em seu auge, era questionável se ela conseguiria machucar Sun. Agora, ela não tinha chance. Era tudo apenas fúria cega. Sun riu baixinho e devolveu Rika. Não se preocupe. Eu já restringi o poder dela. Ela não poderá mais afetar sua vida. Mas se você continuar a vê-la assim, nunca conseguirá quebrar a maldição. Você precisa tentar entendê-la, disse Sun gentilmente. Lembra do que eu te disse antes? Yuta cuidadosamente pegou Rika de volta em suas mãos. Não tenha medo dela. Ela é sua companheira, disse Sun casualmente, observando-o. Se você sabe que ela é rica, então deveria saber que ela não te machucaria. A razão pela qual ela demonstra hostilidade com os outros é por sua causa. Por minha causa? Yuta olhou para Rika atordoado. Ele sabia que era ela mesma lhe contará. E depois de passarem tanto tempo juntos, ele tinha certeza disso. Esta era a melhor amiga que ele já tivera. E ainda assim, era exatamente por isso que seus sentimentos estavam tão confusos. Ele vira Rika morrer. Agora ela estava de volta, mas retorcida naquela forma monstruosa, mais intensa, mais possessiva do que nunca. Ela realmente ainda era a mesma Rika? As pessoas mudam constantemente. A pessoa que você era agora ainda era a mesma de um momento atrás? Ele começou a ter pensamentos assim. Ele tinha apenas 10 anos e já carregava consigo coisas que nenhuma criança deveria carregar. Não havia resposta a ser encontrada. Acerto. Sun bateu no anel no dedo de Yuta. Você se importa se eu pegar isso emprestado por um segundo? Yuta não hesitou e assentiu. Sun removeu o anel com facilidade. Era um pouco grande para o dedo de Yuta e saiu sem esforço. Ele puxou uma mecha do próprio cabelo, torceu-a em um fino cordão preto e passou-a pelo anel para fazer um colar. Depois, devolveu-a. Mantenha isso com você o tempo todo. Yuta estendeu a mão e pegou, assentindo seriamente. Eu vou.
Ele sempre valorizou aquele anel. Mesmo que não servisse, ele nunca deixou de usá-lo. Sun viu que ele havia entendido, então não disse mais nada. Eles ficaram sentados juntos no banco do parque por um tempo. O sol se pôs, o céu ficando âmbar. Os pais começaram a chamar os filhos para jantar em casa. Tudo bem. Estudem bastante. Se algo não estiver claro, perguntem, disse Sun, batendo palmas para despertar Yuta, e então sorriu. Vá para casa. Ah, tá. Obrigada, sensei. Yuta respondeu instintivamente. Sun não se importou com o título. Observou Yuta se afastar lentamente com Rika aninhada em seus braços, até desaparecer na entrada do parque. Deixado sozinho no banco, Sun ficou pensando por um tempo, então de repente riu batendo palmas. Perfeito. Ele havia encontrado sua arma anti-Kinjaku. Em seguida, ele ensinaria Yuta a manejar a espada. Seria a solução perfeita para cortar a cabeça de Kinjaku. Agora que Sun Minamoto não tinha mais acesso ao cofre de Kinjaku, ele se tornou um recluso em tempo integral. Com bastante tempo disponível, ele ficava em casa todos os dias trabalhando no desenvolvimento de suas técnicas. Por fim, ele voltou sua atenção para o reino não físico, o espaço onde Mahoraga residia, frequentemente chamado de domínio Shikigami. Ele sempre teve curiosidade sobre isso. Ele já havia conseguido entrar ali uma vez. Embora tenha conseguido, a experiência rendeu pouco em troca. O lugar estava tomado por uma densa névoa cinzenta. Não havia senso de direção, nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. O tempo não fluía. Não havia sensação física, nem dor, nem som, nem temperatura. Restava apenas a consciência, sem nada para fazer e para onde ir. No momento em que Mahoraga entrava, ele caía em um sono profundo. A forma física e a forma amaldiçoada de Sun se comportavam da mesma forma, completamente imóvel uma vez lá dentro. A única diferença era que sua consciência permanecia completamente desperta. Muito desperta. Mas num espaço como aquele, tamanha clareza era uma espécie de tormento. Foi por isso que Sun Minamoto, sentado no trono, existiu, para suportar o fardo daquele nada. Cada vez que entrava, mal conseguia dar alguns passos antes que sua mente começasse a falhar. Mesmo que parecesse estar lá dentro há muito tempo, seus clones no mundo exterior o informavam que fora apenas um instante fugaz. Isso tornou uma exploração significativa quase impossível. Mas desta vez foi diferente. De pé em sua sala de estar, o corpo de Sun tornou-se azul celeste. Mahoraga, posicionado ao longe, dentro do alto santuário de Jujutsu, já estava preparado e retornará ao reino não físico à sua frente. Usando sua conexão, Sun formou o vórtice negro mais profundo que já havia criado, finalmente estabelecendo um vínculo estável com aquele reino obscuro e desconhecido. Ele já havia realizado esse procedimento muitas vezes antes. Sem hesitar, ele interveio. E quando ele saiu novamente? Ele estava no nevoeiro. No trono, Sun Minamoto sentado franziu a testa. As marcas douradas em seus pulsos e tornozelos brilharam intensamente, estabilizando-o enquanto se adaptavam à avassaladora sensação de vazio. A visibilidade era mínima. Mesmo com os olhos estelares, ele não conseguia enxergar muito longe. Olhando para o lado, viu que Mahoraga, como esperado, já havia adormecido. Desta vez, porém, ele sozinho permaneceu acordado, e estranhamente ele se sentiu à vontade. Está funcionando, pensou Sun. Quando entrou plenamente em sua forma de alma no mundo real, ele notou uma estranha sobreposição com este lugar. A névoa ao redor era notavelmente semelhante ao ambiente espiritual que ele vivenciava enquanto estava em estado de alma lá fora. É por isso que no momento em que ele completou o desenvolvimento de sua forma de alma, ele imediatamente começou a se esforçar para explorar o reino não físico, porque a semelhança era forte demais para ignorar. Tinha que haver uma conexão. Ele se moveu através da neblina com o poder de Mahoraga sob seu controle, seguindo seu caminho passo a passo. Desta vez, ele pôde sentir muitas outras formas de vida na área. Talvez fossem outros Shikigami, ou talvez não. O termo espaço Shikigami era apenas um nome que ele adotou de Mahoraga. Não havia como prever o que mais poderia existir ali. Após um breve momento de consideração, ele se concentrou na presença mais forte e começou a caminhar naquela direção. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. No mundo envolto em névoa, tudo era silêncio. Apenas uma brisa suave e ocasional agitava o ar, despertando sutilmente a noção de espaço de Sun Minamoto e tornando consciente do que o cercava. Em última análise, a razão pela qual uma alma se sente em casa em tal lugar é porque ele compartilha a mesma natureza deste mundo, uma sensação avassaladora de nada. Até a percepção em si parecia vaga e ilusória, como um trem descarrilado desviando para sabe-se lá onde. Sun Minamoto caminhou descalço pelo caminho, com passos leves e silenciosos. Aqui, diferentemente do mundo exterior, onde ele apenas flutuava no ar, ele podia pisar na neblina como se fosse chão firme. Claro, flutuar ainda era possível. Mas por enquanto, ele precisava sentir de verdade a composição da névoa. Isso exigia um contato mais profundo. A névoa afundava, quanto mais fundo ele descia, mais densa se tornava e mais nítida sua percepção. Cada um de seus passos era cauteloso e sem pressa. Atrás dele, o enorme Mahoraga o seguia de perto, com seus passos pesados espalhando faixas de neblina, agitando redemoinhos em seu rastro e deixando marcas profundas e distintas no chão. Depois de alguns passos, até seus passos ficaram mais leves. A terra é real. Sun Minamoto olhou para o local onde a pegada parecia brevemente branca antes de ser engolida novamente pela névoa. Embora a cor esteja errada, ele disse para si mesmo. No caminho em direção àquela forma de vida, ele estava simultaneamente analisando e se adaptando à névoa cinzenta. Ele ainda queria entrar completamente intacto, com alma, carne e energia amaldiçoada juntas.
Foi por isso que ele tomou conta de Mahoraga e a trouxe consigo. Com o apoio de sua forma de alma e da presença física de Mahoraga, sua adaptabilidade pôde realmente entrar em ação, acelerando enormemente sua análise da névoa. Entender a neblina foi a chave para desvendar a natureza deste reino sobrenatural. Naquele momento, a roda atrás da cabeça de Mahoraga girou rapidamente, emitindo um agudo som que perfurou o silêncio da neblina. O único som no silêncio e ainda mais chocante por causa disso. Enquanto isso, lá fora, o padrão Mahoraga no corpo de Suminamoto também estava brilhando fracamente. Ambos estavam operando em plena capacidade. Ainda insatisfeito, ele deu um impulso ao pensamento. Mahoraga sentou-se de pernas cruzadas e Suminamoto parou, ficando em silêncio ao lado dele. O som se intensificou, agitando fios de névoa cinza. Logo, Suminamoto tentou abrir os olhos estelares. Desta vez, ele pôde ver diretamente onde a forma de vida estava localizada. Era uma forma humanoide divina. Os olhos estelares começaram a se adaptar, desenvolvendo a habilidade de perfurar a névoa cinzenta. Ele olhou para cima, os olhos examinando camada após camada de neblina, alcançando cada vez mais alto, mas tudo o que ele conseguia ver ainda era cinza. O mundo inteiro está coberto de névoa? Suminamoto ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Após um momento de silêncio, ele deixou Mahoraga para trás e de repente disparou para cima, subindo cada vez mais alto, acelerando conforme subia. Ele não sabia quanto tempo havia se passado desde que avistou pela primeira vez uma cor diferente do cinza, o preto. Era a terceira cor que ele descobrira naquele mundo. Aumentando ainda mais sua velocidade, ele finalmente rompeu através da neblina. A parte superior de seu corpo se libertou e acima dele surgiu uma cúpula escura como breu. Chão branco, céu negro, murmurou Suminamoto pensativo. Ele subiu ainda mais alto até ficar completamente acima da névoa. A sensação era completamente diferente de estar dentro dela. Agora, o céu e a terra estavam claros, não mais obscurecidos. Ele examinou o horizonte. Sua visão se estendeu ao longe, e logo avistou a borda do mundo. Não parecia muito grande. Acima da neblina, ele sentiu um leve frio. Com isso veio uma sensação de temperatura, juntamente com uma compreensão intuitiva de direção e orientação. Ele ficou ali em silêncio por um momento. Então, uma percepção repentina o atingiu. Através da sincronização com seu clone externo, ele descobriu que o fluxo do tempo era diferente ali. Já tinha passado meio-dia lá fora, precisamente 12 horas. Ele vinha contando o ritmo dos pulsos de sua alma para marcar o tempo. Então tinha certeza, apenas cerca de 1 hora havia se passado desde sua chegada. A margem de erro não seria maior do que milissegundos. Perceber isso provocou uma forte dissonância mental. No instante seguinte, ele jogou tudo no clone lá fora. Suminamoto caiu de volta no chão. Craque! A roda parou gradualmente até silenciar. Mahoraga levantou-se lentamente, tendo mal se adaptado ao ambiente anevoado. O brilho azul celeste no corpo de Suminamoto, representando sua alma, desapareceu, retornando à sua forma normal. Ele fez uma pausa para avaliar a mudança. Parecia que até mesmo sua alma estava envolta em névoa, embora o efeito tivesse diminuído o suficiente para sustentar aquela exploração. A adaptação completa levaria tempo. E no mundo exterior, o tempo se estenderia por um tempo incomumente longo. Mas Suminamoto não pressionou por resultados imediatos. Não havia necessidade de explorar tudo de uma vez. Ele continuou em direção à forma de vida alvo, com Mahoraga seguindo de perto. Desta vez, o ritmo era rápido e logo chegaram perto. Como esperado, o ser estava dormindo. Embora este fosse escolhido como o mais forte entre eles, ainda não superava o poder de Mahoraga. Na percepção de Suminamoto, dentro deste reino, Mahoraga permaneceu o mais forte. E se até Mahoraga caiu no sono, era natural que os outros também caíssem. Suminamoto se aproximou. Este também era um Shikigami. De forma humanoide estava no mesmo nível de Mahoraga, embora um pouco menos poderoso. Ele observou atentamente e logo notou uma diferença fundamental. O corpo de Mahoraga era composto de carne e osso. Este general divino, porém, não era. Sua forma azulada estava impregnada de matéria espiritual. Aproximadamente uma proporção de 30 a 70 de alma para a carne criou um corpo completo. Além disso, esse deus general não tinha energia amaldiçoada. De fato, após entrar neste espaço, até mesmo a energia amaldiçoada interna de Mahoraga se tornou inerte, desconectada do mundo externo. O que significava que até Suminamoto entrar e usar sua energia amaldiçoada, nenhuma maldição existia aqui. Essa percepção provocou alguns pensamentos. Nesse momento, o corpo do general divino tremeu levemente, sinais de que ele estava despertando. Nem Mahoraga conseguirá isso. Suminamoto estendeu a mão e pressionou um dedo suavemente na testa do animal para estabilizá-lo. Deve ser por causa da diferença na composição corporal. Um se inclina mais para a alma, o outro é pura carne, refletiu ele. Claramente, as almas se adaptaram melhor a este mundo. Nesse sentido, chamá-lo de Reino Shikigami não se encaixava muito bem. Reino das almas seria mais preciso. E se convinha as almas, também devia convir as maldições. Afinal, as emoções fazem parte da alma, e as maldições nascem das emoções. Suminamoto olhou para o horizonte. Embora ainda não existissem maldições ali, a energia amaldiçoada ainda deveria ser utilizável. Ele voltou a olhar para o general divino. Uma fome se apoderou de sua alma. Mas devorá-lo inevitavelmente exigiria o uso de energia amaldiçoada. Ele hesitou. Ele deveria usá-lo? Maldições eram contagiosas. Uma vez introduzidas, elas remodelariam este mundo. Assim como a primeira célula havia transformado o oceano primordial da vida. A primeira maldição quase certamente levaria a mais, e logo este lugar começaria a espelhar o mundo moderno. Maldições também poderiam surgir aqui? Suminamoto ponderou.
O fato de que ele e o clone de Mahoraga pudessem entrar juntos sugeria que este lugar não era governado pelo mecanismo de equilíbrio. Caso contrário, ele já teria sentido a rejeição do mundo. Com esse pensamento, Mahoraga deu um passo à frente, fundindo-se a ele. Seus corpos se sobrepuseram, e a energia amaldiçoada combinada deles ultrapassou os limites do mundo exterior. Ele olhou para o céu. Esperei um momento. Nada de anormal apareceu acima. Suminamoto deu um leve sorriso. Então esse reino realmente não estava sob o controle do mecanismo de equilíbrio. E se esse fosse o caso, então maldições não deveriam ter poder aqui. Uma nova ideia surgiu. Um brilho de luz azul brilhou na ponta do seu dedo, a cor da energia amaldiçoada positiva. Ele pressionou o ponto brilhante na testa do general divino. A luz se espalhou, eventualmente envolvendo a figura e se comprimindo em uma pequena esfera azul rodopiante. Suminamoto jogou-o para o ar, pegou-o, colocou-o na boca e engoliu. Sua alma solidificou-se visivelmente. Ele assentiu satisfeito. Assim que a luz azul surgiu, a névoa ao redor começou a se dissipar. Até mesmo os poucos fios de luz difusa começaram a se espalhar, como uma gota de tinta caindo no oceano breve, mas profunda. Não desapareceu. Simplesmente se tornou mais fino, tão fino que se tornou invisível a olho nu. Mas Suminamoto conseguia ver. E a névoa também. Quanto mais tênue a luz azul, maior o seu alcance. A névoa cinzenta recuou subindo, enquanto o chão abaixo revelava sua verdadeira forma branca e pura. A névoa começou a se agitar e ferver. O mundo inteiro tremeu. No momento seguinte, os céus e a terra se moveram. A névoa que antes cobria o mundo se elevou em direção ao céu. A terra foi limpa. A luz retornou. Tudo, perto, longe e no meio, entrou em foco. Suminamoto estava em solo negro e sólido. Acima, a cúpula branca brilhava através da névoa que se dissipava. Uma luz quente e suave se derramava sobre a terra. Um sorriso inconscientemente curvou seus lábios. Um mundo de maldições não tinha apelo. Melhor transformá-lo em um mundo de bênçãos. Em sua percepção, o tempo havia se invertido. 1 minuto lá fora agora equivalia a 2 horas lá dentro. Ele fez uma anotação mental disso. A luz azul continuou se espalhando. Ela se tornaria o ponto de origem, fundindo-se lentamente com este reino. O que ela eventualmente produziria, nem mesmo Suminamoto sabia dizer. Mas ele não se demorou no pensamento. Havia algo mais urgente a fazer. Os Shikigami que haviam adormecido começaram a se mexer. Alguns já estavam inconscientemente danificando o ambiente ao redor com seu poder. Ele devoraria todos eles. Este mundo agora lhe pertencia. Quem chegasse primeiro seria atendido primeiro. Capítulo 157. Vários clarões ofuscantes cruzaram o céu, seguidos por vórtices negros emergindo do nada. Eles se expandiram gradualmente pela cúpula branca até atingirem um certo tamanho. Então, dezenas de Suminamoto saltaram. Eles caíram com força no chão. Suas expressões eram de euforia, ansiosas por ação. Bum! Um rugido estrondoso soou. Vinha daquele que estava sentado no trono dentro do domínio do santuário. Mal tendo se livrado da sensação opressiva de vazio, ele estava imerso em uma onda de euforia. Com um passo poderoso, lançou-se direto em direção às vidas em repouso, chocando-se diretamente contra o local onde elas se encontravam. O outro Suminamoto seguiu, disparando atrás dele. Todos os clones naturalmente compartilhavam a mesma consciência. Mas as emoções negativas que não afetavam mais o corpo principal eram deixadas para os clones designados carregarem. Sentimentos como tédio, frustração, irritabilidade e, acima de tudo, a esmagadora sensação de vazio, tudo isso foi transferido. Então, em um lugar sem um mecanismo de equilíbrio. Não foi surpresa que o comportamento deles tenha se tornado um pouco desequilibrado. Foi como assistir a uma reconstituição live-action de Planeta dos Macacos, A Origem. Suminamoto, no entanto, permaneceu onde estava, olhando para o céu. Seus olhos brilhavam de expectativa. Após um breve momento de reflexão, ele removeu o núcleo do olho estelar e o colocou na palma da mão, segurando-o como se estivesse embalando um campo estelar inteiro. As estrelas brilharam intensamente, formando um anel estelar brilhante que girava quase imperceptivelmente rápido. Então, com os músculos dos braços subitamente se contraindo, cada linha nitidamente definida, ele ergueu a mão. O ar ao redor ficou mais denso com a força. Com um arremesso poderoso, o céu estrelado saiu de sua palma, envolto em luz estelar brilhante, e disparou em direção ao céu. Atravessou a névoa, devorou a luz e voou em direção ao domo acima. Mesmo depois de alcançá-lo, a velocidade não diminuiu. Colidiu com a barreira do mundo, rachando sua superfície espelhada e se fixou ali à força. Uma luz escura se espalhou pela cúpula, gradualmente florescendo para fora. E com isso, este mundo finalmente teve um céu estrelado. O olho estelar não continha energia amaldiçoada por si só. Embora pudesse ser amplificado com energia amaldiçoada, sua essência era pura massa. Antes, ele precisava ser alimentado por energia amaldiçoada, o que frequentemente o sobrecarregava. Mas agora, com o céu inteiro para abrigá-lo, esse problema acabou. Tudo o que restava era encontrar uma maneira de absorver esse mundo para si. O olho estelar agora podia ser projetado e usado temporariamente. Sua energia amaldiçoada foi finalmente libertada. Suminamoto assentiu com satisfação. Naquele momento, os clones que haviam se espalhado antes retornaram, com os rostos marcados por padrões azul claros, claramente superalimentados. Com um pouco de dificuldade para digerir tudo, eles caminharam em direção à versão de grau especial dele e, um por um, se fundiram novamente ao corpo principal.
Agora, apenas um único Sun Minamoto permaneceu neste mundo. Ele cerrou os punhos 2 vezes, rasgando facilmente o próprio espaço, enquanto uma sensação avassaladora de plenitude o invadia. Com controle perfeito sobre seu poder, ele podia sentir claramente que sua força agora excedia os limites de um grau especial. Especialmente sua alma, agora ela tinha uma densidade que era visivelmente tangível. Restavam apenas 2 clones externos, além de alguns especiais. Ele precisaria de tempo para absorvê-los também. Ele pressionou os dedos na testa pensativo. Depois de deixar o mundo não físico, Sun Minamoto estava de bom humor, o objetivo de sua exploração havia sido alcançado com sucesso. Embora não tivessem se adaptado totalmente ao vazio, os clones se apressaram avidamente. Por conta disso, a velocidade da análise aumentou. A adaptação completa era apenas uma questão de tempo. Tendo recuperado sua força de grau especial, Sun retornou ao mundo exterior. Em vez de se lançar em novos planos, ele dedicou um tempo para aprimorar suas técnicas habituais no mundo atual. Embora não tivesse permanecido no mundo não físico por muito tempo, vários dias já haviam se passado lá fora antes que o fluxo temporal se invertesse. Agora, com o tempo correndo para trás, um único dia lá fora equivalia a cerca de 120 dias lá dentro, aproximadamente meio ano. Mas a evolução de um mundo, mesmo pequeno como o reino não presente, ainda levava anos, mesmo com a sua interferência. Então ele não tinha pressa, o tempo estava a seu favor. Sun preparou uma xícara de chá, acomodou-se no sofá e começou a documentar sua exploração do mundo não físico. Os clones que ele havia enviado encontraram cada vez mais Shikigami e descobriram que apenas 2 tipos de formas de vida existiam ali, uma com mais carne do que alma, e outra com mais alma do que carne. O primeiro tipo tendia a cair em sono profundo, com inteligência muito limitada. O segundo tipo tinha notavelmente mais autoridade sobre o mundo, eles acordavam mais cedo e demonstravam uma consciência um pouco maior. Ainda assim, eles não poderiam ser considerados seres inteligentes, nem mesmo no nível de animais de estimação domesticados. Entretanto, após acordarem, sinais de recuperação positiva de energia amaldiçoada começaram a aparecer em seus corpos. Sun especulou que todos os Shikigami, incluindo Mahoraga, eram originalmente neutros. E qualquer lado com o qual entrassem em contato primeiro, esse seria o lado do poder que desenvolveriam. Ele anotou essa percepção. Os clones não haviam devorado todas as formas de vida do reino. Alguns indivíduos poderosos foram intencionalmente deixados para trás para observar como poderiam mudar conforme o mundo evoluísse. Sun também registrou seus estados iniciais, deixando o rastreamento das mudanças detalhadas para seus clones. Ele só precisaria revisar os dados uma vez por ano, o equivalente a 120 anos dentro do reino. Ainda assim, isso levantava a questão da longevidade de um clone. Eles não poderiam exatamente morrer de velhice no mundo não físico, poderiam? E se um clone morresse de velhice, isso o afetaria? O pensamento passou brevemente pela sua mente, perigoso, mas intrigante. Ele deveria testar? Sun balançou a cabeça rapidamente. Não adiantava arriscar sem ter certeza. Com as notas de exploração concluídas, ele soltou um suspiro e recostou-se no sofá. Na verdade, o ganho mais valioso não foi conquistar um novo mundo, mas descobrir um caminho para desenvolver a técnica Hollow. A técnica Oka se refere ao conflito, ou fusão, entre o lapso da técnica amaldiçoada e a técnica amaldiçoada reversa. O modelo de conflito era bastante simples. A técnica Hollow de Satoru Gojo operava com base nesse princípio, usando ilimitado para colocar atração contra a elasticidade em constante contradição, atingindo o alvo com massa hipotética. Com o controle perfeito de Sun sobre a energia amaldiçoada, ele foi capaz de criar fluxos diretos e reversos. A força corrosiva e assimilativa da mutação celular e a força estabilizadora e ancoradora da alma se chocaram, como pólvora comprimida até seu limite em um espaço selado, apenas para explodir com força avassaladora. Seu poder dependia da proporção entre os dois. Acima da ponta do seu dedo, formou-se um pequeno vórtice azul, com relâmpagos negros crepitando dentro dele. Quanto mais próximo do centro, mais denso era o relâmpago pulsando para fora em ondas. O vórtice ondulou violentamente, mas o anel azul externo permaneceu estável, permitindo que o relâmpago negro aumentasse de intensidade. Por fim, até o brilho azul começou a piscar erraticamente. Ele lançou o vórtice. Não houve explosão, nem estrondo. Em silêncio absoluto, o ponto de impacto se desintegrou em pó, deixando para trás uma rachadura sinistra e sobrenatural. Chamá-lo de preto parecia estranho. Era mais próximo do preto, mas de um jeito que ele nunca tinha visto antes. Preto morto foi o melhor que ele conseguiu. A profunda fissura espacial se abriu diante dele e mais uma vez Sun sentiu uma onda de malícia. Com um aceno casual de mão, a rachadura se fechou. A malícia desapareceu com ela. Essa força de aniquilação, capaz de transformar o próprio espaço em pó. Ele ainda não sabia que efeito isso poderia ter sobre maldições ou pessoas. Então ele testou. Maldições foram apagadas com perfeição, como marcas de lápis apagadas com uma borracha. Ele também tentou com um objeto amaldiçoado de grau especial. Infelizmente não conseguiu apagar objetos com propriedades indestrutíveis. Isso significava que o poder da técnica não era avassalador. Ele perdeu o interesse rapidamente. Não era isso que ele realmente queria. O que ele pretendia desenvolver era uma técnica Oka baseada na fusão. A fusão de energia amaldiçoada positiva e negativa era um tópico de pesquisa de longa data para ele. Agora, ele finalmente tinha a chance de testá-la por meio da técnica do vazio. Serviria como preparação para quando o mundo não físico evoluísse ainda mais e para a integração completa de seu próprio poder. Capítulo 158. Para o desenvolvimento do mundo não físico, Sun Minamoto seguiu seu próprio ritmo, avançando passo a passo. Ele não estava com pressa e o progresso também não foi exatamente lento.
Afinal, com um mês fora equivalendo a 10 anos dentro, o ritmo de desenvolvimento dependia inteiramente de qual lado ele escolhia ficar. Durante esse período, ele se concentrou principalmente na construção do mundo não físico e passou a maior parte do tempo lá. A cada 30 anos, ele retornava ao mundo exterior para uma breve estadia. Essa exposição repetida à disparidade de tempo fez com que ele envelhecesse em ritmo acelerado e mentalmente colocou uma pressão imensa sobre ele. Mas não foi sem benefícios. Suas marcações Mahoraga começaram a interpretar o poder do tempo em si, mostrando os mais tênues sinais de adaptação. Ele nunca buscou a imortalidade, mas agora se via caminhando em direção a ela. Se Tenjin descobrisse, provavelmente ficaria atordoado demais para falar. Até a feitiçaria de projeção avançou mais um passo. Um dia, Suminamoto mais uma vez emergiu do mundo não físico. Sua expressão era cansada, embora sua aparência permanecesse inalterada. Sua aparência já estava fixada há muito tempo, por volta dos 27 ou 28 anos. Ele nem tinha atingido essa idade no mundo real. Pensando bem, percebeu que manter a noção de sua idade real se tornará difícil. Teria 23 anos agora? Ou 24? Ele não tinha mais tanta certeza. No total, ele passou quase 240 anos, entre idas e vindas, no mundo não físico. Na realidade, apenas 2 anos se passaram. Sun desabou no sofá, deixando sua mente acompanhar a mudança de tempo. Após uma breve pausa, ele finalmente conseguiu acalmar a dissonância interna. Então, ele se levantou e decidiu sair. Ele abriu a porta da frente, caminhou alguns quarteirões e chegou a um pequeno parque. Num banco dentro do parque, um menino já esperava, em seu pescoço pendia um anel com um cordão preto. Ao vê-lo, a expressão de Sun se suavizou. Ele não esperava que uma decisão casual do passado se tornasse a âncora que o trouxesse de volta à realidade. A âncora não era necessária, mas certamente lhe poupou muito tempo. Ele caminhou até Yuta Okotsu, colocou a mão numa dobra espacial e tirou um caderno com um sorriso. Aqui, o último. Ele entregou. O rosto de Yuta se iluminou ao vê-lo. Ele rapidamente pegou o caderno com as 2 mãos e instintivamente virou para a primeira página. Na contracapa, o título dizia: Nova edição, Guia de Aprendizagem Avançada de Jujutsu, volume 2. Ele congelou por um momento. Sun sentou-se no banco ao lado dele, ignorando completamente Rika, que mostrou os dentes num sorriso exagerado. 9 volumes, distribuídos em 2 anos, Yuta estava quase terminando todos eles. Na verdade, ele poderia ter aprendido ainda mais rápido nos estágios finais, mas Sun manteve em um ritmo constante, sem interromper o ritmo. Mais tarde, ele começou a incorporar aulas de taijutsu e esgrima, às vezes levando Yuta para exorcizar espíritos amaldiçoados para ter uma experiência real. Yuta era excepcionalmente talentoso. Sua técnica desperta lhe servia perfeitamente. Podia parecer comum para os outros, mas com suas vastas reservas de energia amaldiçoada, tornava-se incrivelmente poderosa. Copiar técnica amaldiçoada. Como o nome indica, isso lhe permitia replicar a técnica de outro feiticeiro através do contato, desde que ele a compreendesse o suficiente. Parecia poderoso demais, mas as condições de ativação eram bastante complexas. Mais importante ainda, exigia uma quantidade imensa de energia amaldiçoada. Imenso. O número de técnicas que ele poderia copiar e quanto do poder original ele poderia replicar. Tudo isso dependia de suas reservas de energia amaldiçoada. Para a maioria, ser capaz de copiar uma única técnica era o limite, e mesmo assim, produzir metade do resultado original seria considerado um sucesso. Mas Yuta era diferente. Essa técnica era perfeita para ele. Sun certa vez cooperou intencionalmente, permitindo que Yuta replicasse com sucesso seu corpo e sua técnica de manipulação de energia amaldiçoada. Infelizmente, Yuta não tinha afinidade com a alma e não conseguia controlá-la. Mesmo a técnica copiada não conseguiu atingir a manipulação perfeita do corpo ou da energia amaldiçoada. Ele era um gênio, mas Suminamoto era algo completamente diferente. Yuta Okotsu permaneceu em silêncio, e Suminamoto entendeu facilmente o porquê. Ele não insistiu, voltando sua atenção para Rika, que o encarava intensamente. Rika cresceu até quase a metade da altura de uma pessoa, mais ou menos no mesmo nível de Yuta Okotsu, e seu poder liberado estava aumentando constantemente. Ela estava sempre ansiosa para ir atrás de Suminamoto. Não importava quantas vezes se encontrassem, sua vontade de machucá-lo nunca diminuía, na verdade, parecia ficar mais forte a cada vez. Se Rika tivesse que listar as pessoas que mais odiava, sua avó seria a número 1. Quanto ao segundo lugar, oscilava entre Suminamoto e a irmã de Yuta Okotsu, dependendo de quem estivesse presente. Depois deles, vinha qualquer um que se aproximasse demais de Yuta Okotsu, mas ultimamente Suminamoto parecia estar firme no segundo lugar. Rika não deixou de lado os rancores. Ele não se importou. Na verdade, deu-lhe um leve sorriso irônico, que imediatamente fez sua energia amaldiçoada ondular de inquietação. Ainda posso te perguntar alguma coisa depois disso? Yuta Okotsu segurou Rika, guardou o caderno no casaco e olhou para cima. Sensei. Claro. Só não se esqueça de devolver o caderno, disse Suminamoto, sorrindo enquanto provocava. Yuta Okotsu deu um leve sorriso em resposta. Até hoje, ele não sabia onde seu professor morava. Tudo que ele realmente sabia era seu nome, Suminamoto. Nada mais. Toda vez que se encontravam, os olhos de Suminamoto estavam fechados, sua expressão indecifrável. Mesmo assim, Yuta Okotsu ainda conseguia sentir o peso nele, uma espécie de cansaço além da sua idade. Ele olhou para Minamoto novamente. Talvez ele tenha olhado por muito tempo. Sun virou a cabeça em sua direção. Yuta Okotsu rapidamente desviou o olhar, com o rosto vermelho de vergonha. Ele estava um pouco frustrado consigo mesmo. Houve momentos em que ele quis convidar seu professor, mas o medo de ser rejeitado, de arruinar o relacionamento, o impediu. Não se tratava de perder um mentor. Crescer em um lar fragmentado tornou Yuta Okotsu especialmente sensível aos laços emocionais. Ele os estimava profundamente.
Ele sentiu uma pontada no peito. O ensino fundamental estava quase acabando. Ele já havia lido livro após livro, e ainda assim, não havia dito o que realmente queria dizer. Sua gratidão permanecia silenciosa. Ele tinha que dizer isso, pelo menos uma vez. Sensei, depois que eu terminar este livro, ainda posso procurá-lo se tiver dúvidas? Ele perguntou, firme em sua resolução. Claro, respondeu Suminamoto sem hesitar. Ele podia ver a turbulência em Yuta Okikotsu, sabia que sua natureza tranquila não era fraqueza, apenas uma personalidade reservada. Às vezes isso parecia timidez, mas Sun sabia que não era bem assim. Yuta Okikotsu não tinha falta de coragem e determinação. Assim como no começo, quando ele criou coragem para pedir orientação, e depois passou meses criando coragem para dizer obrigado pessoalmente. Ao ouvir a resposta de Minamoto, Yuta Okikotsu suprimiu sua alegria e acrescentou. Sensei, você gostaria de vir à minha casa? Minha irmã quer muito conhecê-lo e agradecê-lo pessoalmente. Sun ficou brevemente confuso, mas não pensou muito no assunto. Claro, acontece que tenho algo que quero te dar. Yuta Okikotsu se iluminou e pulou de pé. Minamoto soltou uma pequena risada. Os dois foram em direção à casa de Yuta Okikotsu. Ao longo do caminho, Yuta Okikotsu estava visivelmente animado. Foi uma das raras vezes em que um toque de energia infantil transpareceu em seu comportamento normalmente sereno. Somos só eu e minha irmã em casa, nossos pais são divorciados. Eles mandam as despesas de moradia todo mês. Ele expôs sua situação familiar ao longo da caminhada. Embora a história parecesse um pouco sombria, o próprio Yuta Okikotsu parecia genuinamente otimista. Depois de um tempo, eles chegaram perto de sua casa, a uma boa distância do parque. Minamoto olhou ao redor. O bairro era um pouco antigo, tranquilo e pouco povoado. Finalmente, Yuta Okikotsu parou em frente a um pequeno prédio residencial. As paredes externas estavam desgastadas, com leves marcas de musgo raspado. Ele os conduziu até o segundo andar e pararam bem no final do corredor. Este é o meu lugar, ele disse, olhando para trás enquanto batia na porta. Minamoto deu um pequeno aceno em resposta. Passos se aproximaram de dentro. A porta se abriu com um clique, e um rosto sombrio apareceu. Reconhecendo Yuta Okikotsu, a garota abriu mais a porta e rapidamente notou a pessoa ao lado dele. Esta é minha irmã, disse Yuta Okikotsu. Ela assentiu educadamente em cumprimento. Por favor, entre, sensei. Yuta Okikotsu o guiou para dentro. O quarto era um estúdio modesto com uma pequena varanda. De cada lado, havia um banheiro e uma cozinha apertada. Apesar do espaço limitado, estava tudo arrumado. Uma pequena mesa ao lado da cama servia como sala de estar improvisada. Hoje, eles estavam recebendo seu primeiro hóspede. O corpo de Minamoto parecia um pouco apertado no pequeno quarto. Ele não se importou, sentando-se de pernas cruzadas no chão. A irmã de Yuta Okikotsu trouxe chá e alguns salgadinhos, e depois sentou-se também. Os três sentaram-se juntos em silenciosa companhia. Minamoto não tinha certeza se a irmã sabia sobre o mundo do Jujutsu, então ele hesitou em pegar o item que havia preparado. Afinal, aparecer na casa de alguém e presenteá-lo com uma espada não era exatamente uma questão de etiqueta. Mas ela falou primeiro. Olhando para Minamoto, disse, obrigada por cuidar do meu irmão todo esse tempo. Ele nunca teve muitos amigos e depois, de tudo que aconteceu, ele ficou com medo de se conectar com alguém. Chegou a fugir de casa porque achou que poderia me machucar. Ela parou de falar e lançou um olhar furioso para Yuta. Yuta coçou a cabeça, envergonhado. Muito obrigada por ajudá-lo, disse ela, curvando-se levemente. Yuta Okikotsu a seguiu. Minamoto entendeu agora. Com um aceno casual, ele estendeu a mão para o vazio e tirou um objeto longo, envolto em pano. Ele colocou-o sobre a mesa e disse, aqui, considere isso um presente de formatura antecipado. Dentro havia uma longa espada de samurai, simplesmente embrulhada em tecido. A bolsa de pano tinha sido comprada por um de seus clones mais cedo, caso contrário, ele realmente teria sacado apenas uma espada nua. Ele havia notado mais cedo na sala. Yuta Okikotsu estava prestes a se formar no ensino fundamental. Este presente foi para celebrar esse marco e a conclusão de seu treinamento fundamental em Jujutsu. Capítulo 159. Minamoto estava quase adaptado à diferença de fuso horário no presente. Ele ainda estava de bom humor certamente, Yuta Okikotsu ficaria satisfeito ao ver a verdadeira natureza do presente. Que garoto recusaria uma lâmina bacana, principalmente como presente de formatura? Forjada a partir de ossos de grau especial com compatibilidade excepcional com energia amaldiçoada. Ela está classificada entre as ferramentas amaldiçoadas de primeira linha em todo o mundo do Jujutsu. Perfeito para cortar cabeças. A imagem surgiu em sua mente sem ser solicitada, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Sua orientação para Yuta Okikotsu era mais ou menos completa. Dali em diante, caberia ao próprio crescimento de Yuta. É claro que ele ainda daria uma mão quando necessário para ajudá-lo a melhorar rapidamente. Enquanto Minamoto caminhava pela estrada, ele começou a planejar seus próximos passos. Já fazia um tempo que ele não tinha notícias de Kenjaku. Quem sabia o que aquele cara estava aprontando agora? Não que ele realmente se importasse. Ele tinha acesso a informações que em muitos aspectos superavam as de Kenjaku. Ele já tinha uma boa noção de como os principais eventos provavelmente se desenrolariam. A noção de tempo de Kenjaku era muito mais lenta do que a da maioria, o que na verdade funcionava a seu favor, contanto que ele não interferisse. Os planos de Kenjaku não mudariam muito tão cedo. Ter Yuta Okikotsu como contingência era mais do que suficiente.
Kenjaku não era seu verdadeiro alvo de qualquer maneira, então não havia necessidade de perder tempo com ele. Ele preferia uma abordagem pacífica. Como Yuta cruzava seu caminho, ajudá-lo era fácil e não lhe custava nada. De volta a casa, Suminamoto começou a fazer os preparativos. Seu foco de curto prazo foi explorar e desenvolver o mundo não físico, bem como pesquisar a técnica Hollow. Em breve, ele passaria um longo período no mundo não físico. Antes disso, precisava esclarecer algumas coisas que se acumularam no presente. Com isso em mente, ele decidiu retornar para a escola de feitiçaria. Se ainda havia algo para ele fazer no presente, era reunir fontes de energia amaldiçoada e monitorar o desenvolvimento da escola. O resto eram pequenas tarefas que não exigiam muita atenção. Com esses pensamentos, ele deu um passo direto para o vazio. No dormitório do colégio de feitiçaria, Suminamoto apareceu na sala comunal. Ele olhou ao redor. Mesmo não tendo voltado há anos, o lugar ainda estava impecável. Alguém devia estar passando por lá para limpar regularmente. Algumas figuras familiares surgiram em sua memória, mas logo se dissiparam. Ele empurrou a porta e caminhou em direção ao consultório médico. Assim que chegou lá, parou de repente. O consultório médico era espaçoso e fazia parte de uma área pública compartilhada. Apenas 3 médicos oficiais de Jujutsu trabalhavam ali, e eles geralmente passavam o tempo ali. Seus diferentes eus compartilhavam uma ligação sensorial, então ele sabia que seu clone estava lá dentro e que Riko Amanai estava prestes a sair. Ela foi a terceira depois dele e Shokuyeiri. Ela tinha uma meta que ainda não havia alcançado depois de todos esses anos, e mesmo agora não havia sinal de que ela iria desistir. Já na casa dos 20, que infantil. Suminamoto balançou a cabeça para si mesmo. Clique! A porta se abriu por dentro e uma mulher alta saiu lentamente. Com uma expressão serena e um rabo de cavalo alto, ela parecia elegante e profissional. Oi! Riko Amanai estremeceu. Cu. Aquela risada familiar ecoou. Seu rosto caiu instantaneamente, qualquer traço de compostura desapareceu. Suminamoto passou por ela e entrou na sala. Riko Amanai havia se formado anos atrás, mas escolheu permanecer na escola de feitiçaria como parte da equipe médica. Ela era um ano mais nova que ele. Teria 22 anos agora, ou 23. Suminamoto não conseguia se lembrar direito. Ainda assim, sua personalidade havia se estabilizado um pouco, embora ela continuasse a mesma de sempre perto de pessoas que conhecia bem, especialmente ele. O mundo do Jujutsu andava bastante tranquilo ultimamente, com menos incidentes e baixas. Isso dava mais tempo de inatividade à equipe médica e com menos coisas para fazer. Riko Amanai estava visivelmente ociosa. Ela frequentemente recorria a pequenas palhaçadas, como tentar pegá-lo desprevenido. Mesmo agora, ela não havia desistido disso. Suminamoto caminhou direto em direção ao seu clone e de repente virou a cabeça. Algo errado? Riko Amanai se virou na porta e o seguiu para dentro. Ela balançou a cabeça, olhando para ele e depois para a versão dele mais profunda dentro dela. Eu sei que você tem clones, mas ver 2 de vocês ao mesmo tempo ainda é meio estranho. Com o que você tem andado ocupado ultimamente? Ela perguntou, seguindo Suminamoto. Ela o conhecia bem o suficiente para dizer qual corpo abrigava sua consciência principal. O que estava ali nunca o fez. Por isso, ela raramente se importava com o Suminamoto lá dentro. Nos últimos anos, seu dormitório estava vazio, e também não havia nenhuma placa na árvore dos ossos brancos. Ela imaginou que ele devia ter ido para algum lugar, e quando ele foi embora, durou anos. Assustada no início, seu instinto foi puxar assunto. Acabei de voltar para casa, disse Suminamoto, omitindo os detalhes. Riko Amanai não se importou. Ela ficou ao lado dele, visivelmente irritada. Nanami se formou e foi direto para o mercado de trabalho. Aibar agora está dando aulas e sempre ocupado. Até Gojo-sensei está envolvido com outras coisas. E você mal está por perto, ela resmungou, parecendo uma criança deixada para trás. Suminamoto não pôde deixar de sorrir diante disso. Você não está indo bem no departamento médico, disse ele rindo. Você tem lidado com o trabalho como uma verdadeira senpai. Ficou ótimo em você. É verdade, disse Riko Amanai, os cantos da boca se contraindo antes de desviar o olhar rapidamente. Mas eu ainda quero estar perto de todo mundo. Ela olhou para Suminamoto, então de repente ficou na ponta dos pés e se inclinou perto do ouvido dele, sussurrando. Alguém da sede tem aparecido aqui ultimamente. Antes que ela pudesse terminar, Suminamoto deu um pequeno aceno para mostrar que ele já sabia. O colégio de feitiçaria era praticamente seu território. Nada podia se esconder sob a barreira. Se alguém desconhecido se intrometesse, a árvore osso branco saberia instantaneamente. Mas o verdadeiro motivo vinha das recentes agitações de Masamichi e Yaga. Com a escola Jujutsu sendo a prioridade máxima, os superiores naturalmente não ficariam parados. Eles pretendiam construir uma nova estrutura acima da liderança existente, algo que pudesse anular até mesmo o diretor. No entanto, Yaga, Gojo e os outros não estavam parados. Uma onda de feiticeiros talentosos havia sido formada com sucesso recentemente, provando que sua abordagem funcionava. Não havia espaço para estranhos se intrometerem. A tensão levou ambos os lados a atacarem um ao outro, culminando no primeiro grande confronto. No final, as escolas de Jujutsu de Kyoto e Tóquio, representando a facção conservadora, formaram um novo órgão consultivo, composto por diretores e representantes da sede. O quartel-general mal conseguiu ganhar influência, mas Yaga e seu lado também garantiram poder de decisão sobre as operações de Kyoto. É difícil dizer quem saiu na frente. Nada disso realmente preocupava Suminamoto. Enquanto o lado humano continuasse se fortalecendo, e o lado do espírito amaldiçoado também, o plano seguiria em frente. Ele caminhou até seu clone. Um entregou uma fonte de energia amaldiçoada, o outro a aceitou, e os dois se fundiram em um só.
Com isso, a maior parte de seu retorno à escola de feitiçaria estava completa. Este lote de energia amaldiçoada foi suficiente para reacender seu corpo físico. Ele não precisava mais ficar para trás. Assim que adicionou o lote dos antigos feiticeiros e os usou como nós, tudo pôde ser integrado perfeitamente. Com a árvore osso branco monitorando o colégio de feitiçaria, nenhum outro clone era necessário. Noriyuki Zenin também podia parar de fingir. Quando chegasse a hora, ele desapareceria do palco, deixando apenas uma fachada convincente. Até a banda já havia começado a formar uma tênue corrente de emoções positivas. Mas levaria tempo para acumular energia amaldiçoada positiva. Infelizmente, as pessoas ali eram muito negativas. Seus pensamentos tendiam para o lado sombrio, oferecendo pouco em termos de emoções positivas. Confiar apenas nelas não seria suficiente. Felizmente, Suminamoto havia encontrado outra maneira, nutrir-se Kigami no mundo não físico. Isso o ajudaria a atravessar os estágios iniciais de desenvolvimento. Nesse ponto, ele conseguia se lembrar de todos os seus clones padrões, exceto o clone comum, que ainda estava estudando e encarregado de pesquisar o desenvolvimento do corpo físico. Ele já havia criado uma forma amaldiçoada alimentada por energia amaldiçoada positiva. Uma vez fundida com um corpo amaldiçoado, ela resultaria em um indivíduo perfeito com atributos completos. O plano estava prosseguindo sem problemas. Riko Amanai observou os dois Suminamoto se fundirem em um, e quando ele se sentou no escritório, ela pareceu satisfeita, pensando que ele finalmente poderia deixar sua consciência principal ali. Mas então, após uma breve pausa, a porta se abriu novamente. Ela olhou para cima e viu o outro Suminamoto entrar e se fundir com o que já estava lá. Ela sentiu algo. Suminamoto havia encerrado todos os assuntos do mundo presente. Então, de repente, algo se agitou em seu peito. Um sorriso se espalhou por seu rosto. Uma mensagem chegou de Shishizai. Todos os 7 pecados estavam completamente desenvolvidos. Eles estavam prontos para passar por uma transformação completa. Capítulo 160. Por um tempo, Riko Amanai sentou-se em silêncio ao lado de Suminamoto. Suminamoto estava empacotando seus pertences, algumas anotações, registros médicos. Ao contrário de um funcionário típico que sai com uma caixa de papelão cheia de coisas diversas, seu espaço de trabalho era mínimo. Sem garrafa d'água, sem cabo de carregamento. Ele apenas colocou alguns registros importantes de pesquisa no espaço de sombra e estava pronto para sair com tranquilidade. Se preparando para ir, Riko Amanai perguntou de repente. Suminamoto abriu uma gaveta, tirou o último caderno e colocou-o no espaço das sombras, empilhando-o cuidadosamente com os outros. Assim que terminou, levantou-se, olhou para Riko Amanai e assentiu. Sim, que tal jantarmos juntos? Nunca te agradeci direito por cuidar de mim todos esses anos. Não é um refeitório de novo, é? Suminamoto riu. Claro que não. Venha para minha casa. É bem espaçoso, e eu cozinho para você. Suminamoto lançou-lhe um olhar de soslaio. Você sabe cozinhar? Minha culinária é bem conceituada, ok? Ela se levantou e puxou a ponta da camisa dele. Tudo bem então. Só nós dois? Só nós dois. Eles caminharam lado a lado pela trilha. Riko Amanai os liderava conversando enquanto caminhavam. Suminamoto olhou para ela, sentindo uma estranha sensação de realização. Antes de transmigrar, ele estava na casa dos 40. Embora não tivesse filhos, tinha muitas sobrinhas e outros parentes mais jovens. Honestamente, ele sempre considerou Riko Amanai como alguém daquela geração. Mas olhando para ela agora, ela realmente tinha crescido. Sua personalidade não havia mudado muito, ainda era familiar, mas ela não era mais aquela criança volúvel. Havia uma calma nela agora. A atitude dele em relação a ela também mudará. Ele não escondia mais nada dela, o que dizia muito. Ela se tornará confiável, uma adulta madura. Suminamoto sentiu um orgulho silencioso. Parece que você está pensando em algo rude. De jeito nenhum. Suminamoto sorriu afetuosamente. E Riko Amanai estremeceu de brincadeira. Suminamoto notou que eles estavam se aproximando do seu dormitório. Não muito longe dali, havia um pequeno loft, e Riko Amanai estava indo direto para lá. Quando este loft foi construído? Perguntou ele. Quando escolheu o dormitório não havia nada por perto. O lugar mais próximo ficava a 2 ou 3 quilômetros de distância, onde Shiko Mishima morava. Riko Amanai se virou com um sorriso suave. Escolhi este lugar depois de me formar. Suminamoto assentiu entendendo. Riko Amanai tinha talento de verdade. Depois de dominar a técnica da maldição reversa, ela se tornou a segunda médica depois dele a possuir poderes espirituais. Ela não estava exatamente no nível dele, mas era inegavelmente talentosa. E com fortes laços com os superiores, e com ele se ela quisesse morar perto, eles construiriam um lugar para ela, mesmo que não houvesse dormitório disponível. Vantagens de ter muito espaço e pouca gente. Suminamoto a seguiu para dentro. Riko Amanai preparou um chá e o empurrou em direção ao sofá. Você não precisa levantar um dedo, apenas sente e observe. Ela arregaçou as mangas, cheia de energia. Suminamoto sentou-se em silêncio na sala de estar, olhando ao redor. A disposição o lembrava muito de sua própria casa. Foi então que ele percebeu que seu lugar também havia sido decorado aos poucos por Riko Amanai. Logo, ela trouxe 4 pratos e uma sopa. Ela o puxou para a mesa e sentou-se bem em frente a ele, sem dizer nada, apenas sorrindo. Suminamoto entendeu a mensagem. Ela queria que ele experimentasse. Ele pegou seus hashis, deu uma mordida e mastigou lentamente. Riko Amanai manteve o olhar fixo em seu rosto. Bem, é muito bom, sorriu Suminamoto. Claro que sim. Ela relaxou, um orgulho brincalhão iluminando seu rosto. A refeição passou rapidamente. Suminamoto levantou-se e sacou 2 bisturis, um azul celeste e outro azul celeste. O primeiro era feito com energia amaldiçoada positiva, o segundo com poder da alma. Ambos podiam aprimorar suas respectivas habilidades. Riko Amanai poderia usar ambos.
São para você, disse Suminamoto, entregando-os. Além disso, obrigada por limpar minha casa. Rico Amanai aceitou em silêncio. Depois de um tempo, ela murmurou. Shikunei também ajudou. De qualquer forma, se algo importante acontecer, entre em contato comigo através da árvore de ossos brancos. Suminamoto estendeu a mão e bagunçou seus cabelos, exagerando em um afeto paterno desnecessário. Você é o único que conhece esse segredo. Rico Amanai de repente olhou para cima e sorriu, levantando levemente a palma da mão. Só os virgens acham que as garotas gostam de ter a cabeça acariciada. Suminamoto deixou a escola Jujutsu e se juntou à Igreja das Estrelas. Suguru Geto ainda não havia retornado. Afirmou estar em busca de aliados com ideias semelhantes, embora ninguém soubesse em que canto remoto do mundo ele havia ido parar. Caminhando pelos corredores da igreja, Suminamoto observou a decoração elegante e refinada. O lugar havia crescido significativamente. Tudo graças à dedicação dos seguidores. Eles chegaram a se dividir em duas facções, a facção moderada, focada em fornecer apoio emocional, e a facção militante, mais inclinada a exorcizar maldições. Como nenhuma delas causou perturbação na sociedade humana, passaram praticamente despercebidas. No mundo do Jujutsu, havia apenas vagos rumores de uma força misteriosa expurgando espíritos amaldiçoados. Ninguém sabia dos detalhes. Talvez os superiores não tivessem tempo para se importar, ou simplesmente não os considerassem dignos de atenção. Suminamoto deixou que eles se expandissem livremente. No salão principal, ele abriu as portas. No centro, no alto da plataforma, Shichizai estava sentado de pernas cruzadas. Seu rosto era liso como um espelho, as estrelas esmaecidas, deixando apenas um campo de céu noturno. Seu braço direito estava firmemente envolto em bandagens brancas marcadas com 7 símbolos distintos, prova de sua identidade, o heptaedro original. Após anos de incubação, aproximava-se do nível de um objeto amaldiçoado de grau especial. Assim como o próprio Shichizai, ainda estava em processo de maturação. Um fluxo constante de maldições fluía para Shichizai, com uma pequena parte desviada para as bandagens. À medida que Shichizai crescia, as bandagens se espalhavam pelo resto do seu corpo. Suminamoto se inclinou para olhar mais de perto e percebeu que levaria mais alguns dias para amadurecer completamente. Então ele simplesmente esperou. Assim que estivesse pronto, eles entrariam juntos no reino não físico. Vários dias depois, sentado em silêncio ao lado, Suminamoto abriu os olhos. Como se em resposta, as estrelas no rosto de Shichizai brilharam. Ele estava de pé, agora com 2,5 metros de altura, precisamente a altura à qual Suminamoto estava mais acostumado. Passo a passo, desceu pelo ar da plataforma alta sem nunca tocar o chão. Não houve contato físico e Shichizai pertencia ao céu estrelado, título que havia se dado. Nascido livre da gravidade, fora criado para planar pelos céus. Suminamoto olhou para cima. Sua forma anterior era agora apenas vagamente discernível, aproximadamente humanoide com braços e pernas normais, mas pés com garras como os de uma águia. Tinha tronco e cabeça humanos, mas sem feições faciais. Em vez disso, um vazio estrelado ocupava seu rosto. Marcas estranhas cobriam seu corpo, seguindo os contornos de seus músculos. Elas pulsavam suavemente, brilhando e escurecendo em ritmo com cada respiração de energia amaldiçoada. Padrões dourados adornavam seus pulsos e tornozelos. Shichizai baixou o olhar, inspecionando sua forma com satisfação. Assentiu. Mais do que apenas o tamanho, era a força que importava. Ele cerrou o punho lentamente. Com um estrondo estrondoso, um vazio negro como breu floresceu em sua palma, irradiando malícia crua. Com o movimento da mão, o vazio se fechou e a malícia desapareceu. Suminamoto olhou para o teto, seu olhar parecendo atravessar a estrutura, alcançando muito além. Breve. Após se examinar por um tempo, as bandagens em Shichizai começaram a se estender rapidamente, envolvendo todo o seu corpo em camadas apertadas. Os 7 símbolos se organizaram precisamente no rosto, membros, tronco anterior e tronco posterior. Maldições não tinham gênero, mas Shichizai era a alma de Suminamoto. Com essa consciência veio uma sensação de modéstia. Até então ela estava essencialmente nua, em termos sensoriais. Agora finalmente estava vestida. As bandagens perfeitamente ajustadas transmitiam uma estranha sensação de conforto e segurança. Uma fenda se abriu nas bandagens em seu rosto, e uma estrela pareceu se espremer para fora. Olhando mais de perto, era um globo ocular pálido e brilhante, vasos sanguíneos tênues convergindo para um único ponto em seu centro. O olho tremeu levemente e depois se estabilizou. Fixou o olhar em Suminamoto. As bandagens se fecharam lentamente novamente, selando-o. O símbolo facial formava a imagem espelhada da gula. Shichizai se tornou a principal maldição do lado da maldição. Algo se agitou na alma de Suminamoto. De repente, ele bateu palmas e sorriu. Vamos. Shichizai respondeu. Um momento. Ele passou a mão pela parede interna, deixando para trás 7 marcas. Isso era realmente necessário? Os 7 pecados já haviam se tornado conceitos, não mais vinculados a objetos específicos. A aversão a moscas, por exemplo, era literal demais. A aversão de Shichizai não era pelas moscas em si, mas pela sensação de aversão. Qualquer manifestação dessa emoção, independentemente da fonte, poderia alimentar seu poder amaldiçoado. Primeiro a superfície, depois a essência. Encerrando suas reflexões, no momento em que o alvo apareceu, os 2 Suminamoto entraram no mundo não físico. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.